a gente vem comentando sobre equações de segunda ordem, equações diferenciais de segunda ordem. O intuito era a gente ir aumentando a complexidade, e aí o primeiro tipo de equação que a gente viu foi aquelas equações que tinham os coeficientes constantes. Então, a gente tinha uma equação que era escrita do tipo y duas linhas mais a... Na verdade, eu mostrei para vocês esse tipo aqui. A, y duas linhas, mais b, y linha, mais c, y, que é igual a zero. Então, essa equação é uma equação que ela é homogênea. Você tem um termo aqui igual a zero, e ela tinha esses coeficientes aqui como sendo constantes. Então, qual é a ideia da aula de hoje? A gente conseguir esticar um pouquinho isso daqui para casos que são além daquele caso que a gente viu da equação de Euler-Cauchy, que é uma construção da equação muito específica para a forma de resolução. Então, a equação que a gente vai tentar resolver hoje, ela é do tipo A, y duas linhas, mais b, y linha, mais c, y, que é igual a uma função g de t. Ok? Então, esse é o tipo de equação que a gente vai tentar ver hoje. O primeiro método para a gente tentar resolver esse tipo de equação é o método de coeficientes a determinar. E o método de coeficientes a determinar ele é intuitivo, vamos dizer assim. Você sabe que isso daqui, você vai ter uma solução y, que é a solução geral para esse tipo de equação. A gente vai escrever essa solução para esse tipo de equação como sendo duas soluções. Uma solução da equação homogênea, mais uma solução da equação particular. YH é a solução da homogênea. Enquanto que YP é a solução da particular. O que eu quero dizer com solução da homogênea e solução da particular? Associada a essa equação diferencial, você vai ter a equação homogênea dela, que é a y duas linhas, py mais cy, que é igual a zero. A solução para esse tipo de equação aqui, ela é do tipo c1, y1 mais c2, y2, conforme a gente já viu nas aulas passadas. Então, dependendo da raiz da equação característica, quem é a equação característica disso daqui? A r ao quadrado mais br mais c, que é igual a zero. Então, dependendo da solução da equação característica, você vai ter a solução da equação homogênea, que está associada com a equação original que a gente quer resolver. Hoje a gente vai aprender o método que vai escrever a forma de você escrever a solução particular, que é o método de coeficientes a determinar, coeficientes indeterminados, ou o método de Descartes, que foi quem desenvolveu esse método. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, vamos pegar um exemplo aqui, para poder a gente tentar ir resolvendo aos poucos, tá? O primeiro exemplo que eu queria ver com vocês é esse aqui. Y duas linhas, menos 3y linha, menos 4y, que é igual a 3e elevado a 2t. Então, quem é a equação homogênea associada a essa daqui? A equação homogênea é y duas linhas, menos 3y, menos 4y, que é igual a zero. A equação homogênea é sempre aquilo que você, nessa forma, está olhando para o lado esquerdo. Aqui é a função que não está multiplicando nenhuma variável, nenhuma derivada de y, ok? Para essa equação, você vai ter a equação característica, que é R2,
menos 3R menos 4, que é igual a 0. Então, para resolver esse R aqui, a gente tem um método que a gente viu nas aulas passadas, menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é 9, menos 4, A vezes C. Então, você vai ter isso aqui tudo dividido por 2A. Ok? Então, aqui a gente vai ter R1, que vai ser igual a 3, mais, isso aqui é para ser 25, né? 9 com 16, vai dar 25, então a raiz é 5, dividido por 2. R2 vai ser igual a 3 menos 5, dividido por 2. Então, R1 é para ser igual a 4, e R2 é para ser igual a 1. Ok? Que R1 e R2 são esses, são as raízes, isso aqui são as raízes da equação característica da homogênea. Menos 1, sim, verdade. Então, isso aqui são as raízes da equação característica. Raízes da equação característica da homogênea. Então, você sabe que isso daqui é uma raiz do caso 1, e o caso 1 você resolve com y da homogênea igual a C1, que multiplica E elevado a 4t, mais C2, E elevado a menos t. Professor, de onde é que o senhor tirou isso aí? Eu tirei isso da aula anterior, mais anterior um pouquinho, aqui. Caso 1, você tem duas raízes reais distintas, a solução vai ser desse tipo aqui. Ok? Ok, então, nesse caso a gente tem a resposta da homogênea associada, só que falta a gente ter a resposta dessa daqui. O que diz, então, o método dos coeficientes indeterminados? Você está vendo que a sua solução da homogênea tem exponenciais. A sua função g, o senhor pode recapitular rapidinho qual é o método? É o de Descartes ou de Euler-Cauchy? Esse daqui é o método de coeficientes a determinar. Ok? O método de Euler-Cauchy a gente já encerrou. Foi o que a gente viu nas aulas anteriores. Esse aqui também é chamado de método de Descartes. Ok? É isso, basicamente. Então, só para recapitular, esse aqui é o método de coeficientes a determinar. É um método novo que a gente está vendo. Tá bom? Ok, então, a gente resolveu a primeira parte do método de coeficientes a determinar. E aí, qual é a segunda parte do método? No método de coeficientes a determinar, você vai supor que se g de t ela tem um formato de 3e elevado a 2t, então isso aqui implica que você vai utilizar uma solução da particular como sendo do tipo a e elevado a 2t. Então, o que é um método de coeficientes a determinar? É você utilizar uma solução da particular que é parecida com a função g de t. Certo, como é que você operaciona isso? Você vai supor, então, que se isso daqui é uma solução particular da equação diferencial, então se eu substituir isso daqui na equação diferencial,
vou achar um valor de A que vai me dar a solução particular. Como é que faz? É mais fácil de fazer do que de explicar. Então, eu vou pegar essa solução particular, vou derivar a primeira vez, isso que vai me dar 2A elevado a 2t. Vou derivar a segunda vez, isso aqui vai ser 4A elevado a 2t. Então, se eu substituir essas informações aqui na equação diferencial que a gente tem original, então, o senhor usou no início do exemplo, não era para equações. E no começo eu te disse que você tem duas soluções. Você tem a solução geral e você vai ter a solução da homogênea junto com a solução da particular. A solução da homogênea é o jeito que você resolve por homogêneo. A solução da particular é o que eu estou fazendo agora. Então, deixa eu deixar isso mais claro. O que é que diz o método de coeficientes a determinar? Ele está te falando que para você resolver a equação dessa forma, a primeira coisa que você vai fazer é resolver a homogênea, para depois você juntar com a informação da equação não homogênea. Então, sim, o método que eu apliquei primeiro foi o método da homogênea, para poder resolver a parte da homogênea da equação. O que eu preciso agora é conseguir achar uma solução particular que faça com que eu consiga resolver a equação não homogênea. Isso por quê? Porque o método de coeficientes a determinar, ele está te falando que a solução geral dessa equação ela é uma soma de soluções. A soma da solução da equação homogênea mais a soma da solução da equação particular. Ok? Então, sim, esse método aqui é um método homogêneo, do jeitinho que a gente viu nas aulas passadas. O que a gente está fazendo agora no coeficientes a determinar é utilizar o princípio dos coeficientes a determinar, que é esse daqui, ó. Isso daqui é o princípio do método que eu estou apresentando para vocês hoje. E ele te diz o quê? Se você tem uma equação desse tipo, se você tem um g de t desse tipo, o que é g de t? É a parte não homogênea da equação, tá? Se você tem um g de t desse tipo, você vai conseguir, então, um y de p, ou seja, uma solução da não homogênea, que é muito parecida. Por quê? Porque você sabe que se você derivar exponencial, você vai ter somente exponenciais. Não é à toa que a solução da homogênea também é em torno de exponenciais. Então, o que a gente está supondo agora é que o coeficiente a determinar ele vai ser desse tipo. E aí, com uma equação desse tipo, eu vou substituir na equação não homogênea. Ok? Então, vou pegar essas derivadas e substituir aqui na equação. 4a elevado a 2t menos 3, que multiplica y'. Quem é y'? 2a elevado a 2t. Menos 4, que multiplica y. Y já é a elevado a 2t. Isso aqui vai ter que ser igual a 3 elevado a 2t. Ok? Então, continuando aqui, eu consigo agrupar todo mundo com e elevado a 2t, que vai ser igual a 3 elevado a 2t. Aqui, então, eu vou ter 4a menos 6a. 4a menos 6a menos 4a. Ou seja, eu tenho aqui que isso daqui vai ser menos 6a elevado a 2t, vai ter que ser igual a 3, que multiplica elevado a 2t. Isso aqui só é verdade se, somente se, menos 6a for igual a 3. Então, você está comparando termo a termo aqui. Esse elevado a 2t já está ok.
E o que você vai ter que igualar é o menos 6A com 3. Menos 6A com 3. Ok? Então, isso aqui vai te falar, então, que A é igual a menos 1 meio. Se você conseguiu determinar A como sendo menos 1 meio, então qual vai ser a sua solução geral, de acordo com o método de coeficientes a determinar? Ela vai ser a soma da homogênea mais a particular. Então, y aqui vai ser a homogênea, C1 é elevado a 4t, mais C2 é elevado a menos 2t, menos t, aliás, né? Menos t. Mais o que você tem como particular. Qual é a solução? Qual é a particular que você supôs? Essa daqui. Então, é menos meio de E elevado a 2t. Isso aqui é a solução do método. Ok? Ok, professor, para exponencial até que é tranquilo. Vamos ver um outro caso de função não homogênea, da função do termo não homogêneo da equação. Outro exemplo aqui, com o termo não homogêneo da equação, seria... Você tem, então, y duas linhas, menos 3y, menos 4y, que é igual a 2 seno de t. Ok? Então, 2 seno de t é o termo não homogêneo. A gente já resolveu essa equação homogênea. Os exemplos que eu estou pegando aqui são meio preguiçosos. A gente está com a mesma homogênea associada. Então, se é a mesma homogênea, você vai ter esse mesmo tipo de solução. Então, essa homogênea aqui, a equação característica dela é R2 menos 3R menos 4, que é igual a zero. Você vai saber aqui que é para ser 4, ou R é para ser menos 1. Então, isso aqui vai te dar um y da homogênea, que é igual a C1 E elevado a 4t, mais C2 E elevado a menos t. Essa aqui é a homogênea. O que vai te dizer o método de coeficientes a determinar? Quando você deriva seno e cosseno, uma vai virando a outra. Então, o coeficiente a determinar te recomenda que você utilize uma solução da particular que seja do tipo... Parece ser um método simples, é um algoritmo bem definido para seguir. Sim, é bem claro. Qual a limitação desse método? É quando você tem uma função que não está dentro da sua tabela. O final daqui da aula vai ser uma tabela que resume todo o método. Então, se você tiver alguma função que não está dentro dessa tabela, você não tem como ter um chute adequado. Então, você vai ficar fazendo tentativa e erro para achar qual é o coeficiente inicial. Então, você percebe que todo método que eu estou ensinando tem uma limitação, e aí é por isso que tem um outro método mais complicado para resolver, porque ele resolve aquela complicação. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, você vai utilizar uma solução do tipo A seno de t mais B cosseno de t. Ok? Nesse caso aqui, então, quando você fizer... Deixa eu só manter aqui a mesma sequência, tá? A cosseno de t mais B seno de t. Então, o que você vai fazer no método de coeficientes a determinar? Você precisa determinar quem é A e quem é B. Então, por isso que o método é coeficientes
coeficientes a determinar. Você gerou coeficientes e você precisa determinar esses coeficientes, ok? Então, dessa forma, quando você derivar aqui a primeira vez t, você vai obter a seguinte equação. A cosseno de t menos b seno de t. Quando você derivar pela segunda vez, vai chegar esse método. É o próximo, tá? Que tem as integrais do mal. Sempre chega nesse ponto, né? Então, só para poder parar de me confundir aqui, tá? É A seno de t mais B cosseno de t. Quando você derivar, então, o seno vira o cosseno, e aí o cosseno vira menos o seno. Quando você derivar de novo, é para poder ficar menos A seno de t. Quando você derivar isso aqui, vai ficar B cosseno de t. Tranquilo? Então, só checar aqui. A seno de t mais B cosseno de t. Você derivou isso daqui a primeira vez, vai ficar A cosseno de t menos B seno de t. Derivou a segunda vez, ficou isso daqui. Então, quando a gente substitui esse negócio na equação diferencial completa para determinar os coeficientes a determinar, então isso daqui vai ficar da seguinte forma. Menos A seno de t menos B que multiplica cosseno de t. Menos 3 que multiplica y' A cosseno de t menos B seno de t menos 4 que multiplica A seno de t mais B cosseno de t. Isso aqui vai ter que ser 2 seno de t. Tranquilo? Então, vamos agrupar aqui todo mundo que for seno. Então, agrupando todo mundo que é o seno, eu tenho aqui menos A, menos, mais 3B, e esse aqui eu tenho menos 4A. Isso aqui, tudo que multiplica seno de t. Mais todo mundo que for cosseno agora. Então, aqui vai ficar menos B, menos 3A, menos 4B. Cosseno de t, que vai ter que ser igual a 2 seno de t. O artifício aqui para poder você fazer a mesma coisa que você fez anteriormente, é você lembrar que isso daqui está como se fosse 0 cosseno de t. E aí você consegue igualar termo a termo na equação. Então, o termo que está junto com o seno, no lado esquerdo, vai ter que ser o termo que está junto do seno, no lado direito. O termo que está junto com o cosseno, no lado esquerdo, vai ter que ser igual ao termo que está junto com o cosseno, no lado direito. Então, você vai conseguir escrever menos 5A mais 3B, que vai ter que ser igual a 2, e esse aqui vai ser menos 5B, menos 3A, que vai ter que ser igual a 0. Ok? Então, aqui você tem esse sisteminha, você já consegue isolar aqui o A do B. Então, A vai ser igual a 5 terços de B. Então, se o A é 5 terços de B, você consegue substituir isso aqui como sendo menos 25 terços de A, não, de B. Mais 3B. Que vai ter que ser igual a 2. Então, juntando aqui tudo, você vai ter sobre 3 menos 25
mais 9, multiplica B, que vai ter que ser igual a 2. Então, o P aqui é para ser 16, 6 sobre 16. Menos 6 sobre 16. Confirmando, 6. Aqui vai dar menos 16, menos 6 sobre 16. Então, aqui você consegue simplificar o B para ser menos 3 sobre 8. Então, se B é menos 3 sobre 8, A vai ser igual a menos 5 sobre 8, que multiplica nada, só isso mesmo. Se eu não errei nenhum sinal, nem nada aí, errei, né? Errei o sinal daqui. Aqui é mais, aqui é para ser menos. Então, aqui é para ser mais, só vai me dar esse valor aqui. Então, vai ser 25, aqui então vai ser 34, 6 sobre 34, que é 3 sobre 17. E aí, esse aqui, se esse aqui é 3 sobre 17, o outro é menos 5 terços, vai ser menos 5 sobre 17. Ok. Então, uma vez que você determina os coeficientes que são a determinar, você conseguiu resolver a equação. Qual é a forma da solução da equação? É C1 elevado a 4t mais C2 elevado a menos t menos 5 sobre 17, que multiplica seno, e o outro é cosseno, mais 3 sobre 17, cosseno de t. Essa aqui é a resposta. Ok? Então, falta um terceiro ponto para a gente discutir. A gente já discutiu quando a sua função não homogênea é uma exponencial, que é esse caso aqui. Então, a sua função não homogênea é uma exponencial. Você vai supor uma equação do tipo A2 elevado a t. 2 elevado a t por causa do 2 que está aqui junto. Então, é do mesmo tipo, tá? Se a sua função for do tipo cosseno, ou seno, ou os dois, você vai supor uma função que seja do tipo A seno de t mais B cosseno. Se eu posso explicar de novo por que escolher esse método para a parte não homogênea? Se eu entendi a tua pergunta, por que eu escolhi esse método específico, é porque ele é o mais simples para poder você conseguir resolver uma equação não homogênea. Então, eu escolhi A mais B, A seno mais B cosseno, porque quando você deriva seno, então, por exemplo, se eu supor somente a parte do seno aqui, eu vou gerar um cosseno que eu não estou conseguindo cancelar para dar só seno. Então, quando eu derivo a primeira vez da cosseno, quando eu derivo a segunda vez da seno. Se eu supor isso, eu vou ficar com um cosseno aqui na equação que eu não vou conseguir igualar no lado direito. Então, a solução vai me dar qualquer coisa e vai ser só uma parte da solução. A forma mais geral é você supor duas soluções associadas. Uma da parte do seno e a outra do cosseno. Ok? Se tiver ainda em dúvida, avisa aí. Professor, tem como o senhor Oi. repetir? Porque realmente eu não peguei essa parte. Eu fui aqui um pouquinho. Tá, tu não entendeu que parte? A do seno e cosseno? Pronto, sim, essa parte aí.
Tranquilo. Vamos lá. Vamos supor, então, que ao invés do seno e cosseno, eu tivesse suposto que a solução particular ela é somente seno. Você entendeu o exemplo anterior, que eu tenho que dizer que alguém que é semelhante à parte não homogênea. Alguém semelhante à parte não homogênea é só o seno. Se a gente supor somente seno, a gente vai ter que derivar a primeira vez, y de t, então vai dar o cosseno de t, y duas linhas de t, vai dar menos o seno de t. Então, quando a gente colocar na equação dessa forma, a gente vai ter menos a seno de t menos 3 multiplica essa daqui, que é a, multiplica cosseno de t menos 4 multiplica a seno de t. Isso aqui tudo vai ter que ser igual a 2 seno de t. Ou seja, esse lado esquerdo aqui você vai ficar com menos 5a multiplica seno de t, menos 3a que multiplica cosseno de t, que vai ter que ser igual a 2 seno de t, mais 0 cosseno de t. Se você fizer isso, você vai ter que esse menos 3a vai ter que ser igual a 0. Então, a vai ter que ser igual a 0 e a vai ter que ser igual a 2/5. Então, como? Não dá certo. Por quê? Porque a sua suposição inicial não foi suficiente para poder cobrir o tipo da solução particular. É um absurdo. Realmente não tem um A que satisfaça isso daí. Então, se você não tem um A que satisfaça isso, a sua hipótese inicial foi errada. Qual foi a sua hipótese inicial? É que essa equação ela é um tipo de solução particular. Quando você adiciona A seno de t mais B cosseno de t, aí você consegue uma função que consegue satisfazer a equação. Satisfazer a equação com A e B nesses valores. Então, com A e B nesses valores, você tem a solução particular. Ela existe, ela é desse formato realmente que você supôs. Então, aí a gente entra num físico muito famoso, disse uma vez, que para você resolver uma equação diferencial, você já precisa saber qual é a resposta da equação diferencial. Porque os métodos e técnicas são baseados em funções que você já sabe que obedece e quais são as variações delas para poder conseguir se encaixar. Então, nesse caso aqui, você percebe que você tem que usar esse tipo de combinação para dar certo, realmente. Ok? Então, vamos saber aqui como é que a gente resolve um outro método, um outro tipo de solução de equação não homogênea. É o mesmo método, tá? É só um outro tipo de equação não homogênea. Exemplo, e aí o exemplo preguiçoso de novo, é o mesmo tipo de equação não homogênea associada. Ela é igual a um polinômio, ok? Então, se ela é igual a um polinômio, vamos resolver aí a homogênea está tranquila, já é a terceira vez que eu resolvo essa mesma equação. Então, você já sabe que ela é C1 é elevado a 4t mais C2 é elevado a menos t. Ok? Então, é a mesma solução dessa daqui que é a mesma solução da anterior. Então, o método dos coeficientes a determinar vai te falar o seguinte: quando você tiver uma função g de t, que ela é do tipo 4t ao quadrado menos 1, você vai supor
um polinômio como sendo a solução. Que polinômio? Um polinômio do tipo A t ao quadrado mais bt mais c. Então, você observa que a sua função g de t ela é uma função que ela é um polinômio incompleto. Você não tem o termo t aqui. Mas aí o que você vai supor aqui como solução seria o polinômio completo. O senhor pode passar essas anotações aqui no Teams logo depois da aula? Sim, eu gero logo depois, assim que acabar a aula, eu gero e mando para vocês, tá? Tem um quadro resumido que vocês vão conseguir também pegar fácil com esse quadro. Então, essa é a solução particular que você vai supor para resolver uma equação que tem esse g de t. Vamos supor que não é esse g de t, mas você tem um g de t que seja t ao cubo. Então, a sua solução particular que você vai supor vai ser a t ao cubo mais b t2 mais c t mais d. Então, a ordem aqui do polinômio vai determinar qual é a ordem do polinômio da solução particular que você está supondo, ok? Aqui foi só para deixar claro que se você tem a maior ordem aqui nesse polinômio 2, você vai supor um polinômio de ordem 2 completo como sendo a solução. Solução da onde? Do que? Solução da equação particular, da equação específica para aquele g de t. Então, conforme o método que a gente está fazendo, a gente vai pegar isso daqui e derivar. Y de t, então vai ser 2at mais b, são duas linhas, vai ser então igual a 2a. Tranquilo? Então, vamos botar isso daqui na equação que a gente obteve antes. Então, é 2a é o y de p menos 3 que multiplica y', que é y', 2at mais b, menos 4 que multiplica y. Quem é o y? At ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a 4t ao quadrado mais 0t menos 1. Organizando, então, aqui quem tem t ao quadrado, eu vou escrever aqui primeiro. Então, vai ficar menos 4at ao quadrado. Ok? É só esse jeito que tem t ao quadrado, só. Todo mundo que tem t, então é bt mais, ou na verdade menos, b menos 6a, que multiplica t. Ok? Fazendo alguma coisa errada, minha vizinha. E todo mundo que é termo independente de t. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então vai ser mais, você vai ter aqui 2a menos 3b. Nossa, que prezinho feio. 3b, ok? Menos 4c. Isso aqui vai ter que ser igual a 4t ao quadrado mais menos 1. Então aqui você tem que menos 4a vai ter que ser igual a 4. Então, daqui você já sabe que A é para ser igual a menos 1. Esse nível aqui vai ter que ser igual a 0. De onde é que o senhor tirou esse 0t? Pô, 0 vezes t dá 0. Então, só adicionei 0 aqui, que é a mesma coisa que não muda nada, tá? Então, daqui eu sei que b vai ter que ser igual a 6a.
Então, se B é igual a 6A, B é igual a menos 6. Tranquilo? E eu vou ter essa tal de coisa aqui, que vai ter que ser igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, então, 2A, na verdade aqui, que é menos 2, menos 3B, que vai ser mais 18, menos 4C, que vai ter que ser igual a menos 1. Então, se aqui vai ser igual a... Aqui vai dar 16, menos 17. Tá certo isso? Acho que tá. 16 menos 17. Então, vai ficar mais 17C é para ser igual a 17 sobre 4. Ok? Então, determinei quem é A, B e C. Só checar de novo aqui esse B, tá? Então, é 2A menos 2. Menos 3B, menos 3 mais 18. Menos 4C, que é igual a menos 1. O A é menos 4, que é igual a 4, que é menos 1. B é igual a 6A, menos 6. Então, ok. Simbora. Então, a sua solução final aqui, ela vai ser a solução particular, a solução da homogênea, mais a solução da particular. O final da outra... Ah, peraí. O final da outra que você diz é o final do exemplo anterior? Esse aqui? Deu bom. Show. Então, aqui eu estou colocando a solução da homogênea. Vou passar mais um pouquinho também, tá? Assim, assim. Show. Então, você tem aqui a solução da homogênea mais a solução da particular. Aí, quem é a solução da particular? A solução da particular vai ser menos 1. Não vou lembrar desses coeficientes, eu vou anotar aqui no papel rapidinho. Dá para ficar indo e voltando. Então, isso daqui vai ser menos t ao quadrado menos 6t mais 17 sobre 4. Isso aqui vai ser a solução final. Ok? Vamos lá, para o último tipo de equação que eu vou conseguir ensinar para vocês com coeficientes a determinar. Então, a gente fez 3 tipos até agora. Estou repetindo o mesmo exemplo da homogênea, para a gente não entrar na complexidade da homogênea. A gente já fez isso, vocês estão bem treinados, acredito eu. E o que a gente está se concentrando é na determinação da solução particular, na solução dependendo do termo não homogêneo. Então, o quarto tipo de termo não homogêneo é quando você tem uma equação do tipo y duas linhas, menos 3y, menos 4y, que vai ter que ser igual a menos 8 elevado a t, multiplica cosseno de 2t. Ok? Então, para esse tipo, você vê que você tem aqui um produto de exponencial vezes o cosseno. Então,
qual é o formato da equação que você vai utilizar? O que o método te sugere? Você já sabe que a solução da homogênea é a mesma que a gente está usando em todos os exemplos nessa aula. Isso vai funcionar para outra homogênea? Claro que vai funcionar para outra homogênea. Você vai lá no método da homogênea, resolve da homogênea, aquela função mais a recomendada do método dos coeficientes indeterminados, ou coeficiente a determinar. Então, você já consegue botar aqui e resolver. 4t mais C2 menos t. Essa aqui é a homogênea. Então, vamos pensar no método dos coeficientes a determinar. Ele vai te falar que quando você tiver um g de t, que é menos 8, é elevado a t, que multiplica cosseno de 2t. Quando você tiver um método, um indivíduo desse formato, o método te recomenda utilizar um que talvez se você estiver pensando e concentrado na aula, você já vai perceber qual é o que você tem que utilizar. Você vai ter que utilizar uma combinação linear de seno e cosseno. Então, uma e elevado a t seno de t mais b que multiplica e elevado a t que multiplica cosseno de t. Então, quando você tem um método desse tipo aqui, você tem uma parte não homogênea desse tipo, eu te recomendo utilizar uma solução particular desse modelo. Ok? Então, se você tem uma solução particular desse modelo, é 2t aqui, então eu tenho que colocar aqui dentro 2t também. Ok? E elevado a t vai para o e elevado a t, o cosseno de 2t vai o 2t aqui para dentro também. Tranquilo? Então, você vai ter uma solução particular desse tipo. Se a solução particular é desse tipo aqui, então você vai conseguir derivar a primeira vez. Quando você derivar a primeira vez, você já vai obter a mais 2b que multiplica e elevado a t cosseno de 2t mais b menos 2a que multiplica e elevado a t que multiplica seno de 2t. Já estou colocando as derivadas já prontas aí, tá? Y duas linhas, então você vai ter então com y duas linhas, só vai mudar menos 3a mais 4b é elevado a t, que multiplica cosseno de 2t, mais menos 4a, menos 3b, então você tem a primeira e a segunda derivadas como sendo desse formato. Quando você substituir, então substituindo essas três na nossa equação, a gente vai obter o seguinte, vai obter um sistema de equações em que você tem um lado esquerdo e o lado direito para igualar da mesma forma anterior. E aí o sistema de equações que você vai obter é para resolver 10a mais 2b é igual a 8, 2a menos 10b que é igual a 0. Então, isso aqui vai te fornecer a igual a 10 sobre 13 e b igual a 2 sobre 13. Ou seja, a sua resposta final aqui, sua solução geral desse caso vai ser
C1 é elevado a 4t, mais C2 é elevado a menos t. Aí vai ser, então, A 10 sobre 13 é t seno de 2t, mais 2 sobre 13 é t cosseno de 2t. Ou seja, no final das contas, você resume um problema de equações diferenciais em um problema algébrico, porque você vai ter que somar aqui as derivadas e você vai ter a igualdade como caindo em um sistema para determinar. Quantos termos você tiver na sua proposta de solução particular, vai ser o número de equações que você vai ter que resolver no seu sistema, ok? Então, por exemplo, aqui a gente, no exemplo anterior, tinha 3 termos na nossa equação. 1, 2, 3. Então, eu vou ter 3 equações. 1, 2, 3 equações. Ok? Eu escrevi uma observação aqui, tá? É o último ponto da aula. Se y de p for linearmente dependente, de y1 ou y2 da solução YH, usar y de p igual a t vezes y de p inicial. Vou explicar, tá? Calma, não se estressa não. O que é y de p? Y de p é a solução particular da não homogênea. Solução para a não homogênea. O que é y1 e y2? Y1 e y2 são as funções que constituem a solução homogênea. Y1 e y2 é quando você faz o y da homogênea, que é igual a C1, y1, mais C2, y2. Para o caso 1, y1 e y2 vai ser igual a E elevado a R1, 2t. Para o caso 2, que casos são esses? São os casos lá daquela nossa tabela. Então, você tem aqui y1 para o caso 1 é desse tipo. O y1 para o caso 2 é esse tipo aqui. Ou x é elevado a menos x sobre 2. O y1, para esse caso aqui, é um exponencial vezes o cosseno. Então, se você tiver essa equação como sendo uma combinação linear, ou seja, se y de p tiver contido na solução de YH, você não está adicionando uma informação nova. Então, se você não está adicionando uma informação nova, você não está conseguindo colocar a sua solução particular do sistema. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para poder a gente perceber isso, tá? Então, o exemplo aqui é se a gente tiver y duas linhas, menos 3y', menos 4y, que vai ter que ser igual a 2 e elevado a menos t. Esse exemplo aqui é diferente do primeiro que a gente fez. Por quê? Porque o seu g de t aqui
ele é igual a 2e elevado a menos t. Então, qual é a solução particular recomendada? O tipo de solução particular recomendada nesse caso é A que multiplica E elevado a menos t. Ok? Se ela é do tipo A E elevado a menos t, observa que a solução da homogênea ela vai ser do tipo C1 E elevado a 4t mais C2 E elevado a menos t. Observa que E elevado a menos t e E elevado a menos t. Você tem aqui o mesmo tipo de combinação, e se você chamar isso daqui de y2, observa que se você dividir y2 por yt, você vai obter aqui C2 E elevado a menos t, dividido por A E elevado a menos t. Então, você vai obter o que aqui? C2 sobre A, que é uma constante. Que diabo isso quer dizer? Estava tudo tão fácil até agora, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que yt ela está escondida dentro de y2. Se eu adicionar aqui um yp que é desse tipo, eu estou mantendo a mesma solução da homogênea, só que eu estou com uma nova constante aqui, que é C2 mais A. Então, eu não estou adicionando uma nova função, não estou conseguindo ver uma solução mais geral, uma solução que consiga satisfazer essa relação. Então, se eu não estou conseguindo isso, o que o método te diz? O método te recomenda de, ao invés de usar essa daqui, você vai usar yp, que é igual a que multiplica t, elevado a menos t. Então, você não usa essa, você vai usar essa aqui, com t multiplicando. Ok? Vamos terminar esse exemplo aqui, para poder a gente conseguir encerrar o que a gente tinha por hoje. Vamos lá, então o exemplo da gente é y duas linhas, menos 3y, menos 4y, que é igual a 2e elevado a menos t. Então, se esse aí é o exemplo, eu já percebi que a solução da homogênea ela vai ser do tipo C1 elevado a 4t mais C2 elevado a menos t. Então, a primeira recomendação é você utilizar yp, que é igual a E elevado a menos t. Essa recomendação não vai dar certo. Por que eu sei que não vai dar certo? Porque isso aqui já está contido aqui dentro. Essa função C2 elevado a t já inclui essa primeira recomendação. Então, você vai partir para a segunda recomendação. Que é o quê? yp, que é igual a t elevado a menos t. Então, vamos testar essa segunda recomendação, tá? Com licença, Com professor. dúvida? Fala. Sobre essa declaração aí de que não daria certo se a gente considerasse esse tipo, eu não poderia dizer, por exemplo, que C1 era igual a zero, então por isso que tinha aquela solução específica. Então não daria para você dizer que tem uma relação entre aquelas duas soluções? Para poder você dizer, no método, o que o método estabelece? Você tem aqui uma homogênea mais uma particular. Essas duas aqui têm que ser diferentes. O que eu quero dizer com diferentes? Elas não podem ser linearmente dependentes.
O que é ser linearmente dependente? É quando você divide uma por outra e obtém uma constante. Então, se essas duas aqui têm algum tipo de solução de dependência linear, e aí YH aqui nesse caso, ela é do tipo Y1 mais Y2. Então, YP tem que ser linearmente independente de Y1 e YP também tem que ser linearmente independente de Y2. Se tiver qualquer dependência linear nesse tipo, do ponto de vista da equação diferencial, é como se eu não estivesse somando nenhuma equação particular. Na verdade, ela já está lá dentro. Por que isso? Porque quando eu suponho a homogênea, eu faço uma família de funções, que é a combinação linear da y1 com a y2. Então, quando eu faço essa família de funções, todas essas famílias desse tipo aqui já estão aqui dentro da solução. Adicionar mais uma nesse tipo aqui não está, na verdade, adicionando nenhuma, porque ela já inclui todas as funções desse tipo. Exemplo disso é que se eu colocar na marra aqui a primeira recomendação, eu vou obter YH, que é igual a C1 E elevado a 4T, mais C2 E elevado a menos T. Eu não posso zerar nem C1 nem C2, porque isso depende da condição de contorno. Aí, se eu somar uma equação do tipo A elevado a menos T, eu vou obter, na verdade, uma solução homogênea, que é C1 E elevado a 4T mais C2 mais A E elevado a menos T. Mas, para pensar, se isso daqui é qualquer constante, isso daqui é qualquer constante, então, na verdade, eu não fiz nenhuma diferença do que já tinha aqui antes. Eu não consegui adicionar nenhuma outra informação, certo? Então, por isso que você precisa fazer alguma coisa para poder ela deixar de ser uma combinação linear. A maneira mais rápida de você fazer isso é você só multiplicar por t. E aí, quando você multiplica por t, de onde é que vem esse multiplicar por t? Se você observar, quando a gente estava com esse mesmo problema de ter uma solução e ter uma outra que era uma combinação linear, a gente fez o método de redução de ordem e obteve o fator de redução de ordem como sendo t, como sendo x. Foi no exemplo que a gente fez anteriormente. Então, vem desse mesmo princípio você conseguir obter esse t daqui da multiplicação. Viu? Então, derivando esse negócio aqui, para poder a gente ter, então, menos a t elevado a menos t, derivada do primeiro, aí a derivada do segundo vai ser mais a elevado a menos t. Alguma dúvida? Então, derivando de novo, eu vou ter, então, a t elevado a menos t, derivada desse aqui, então, vai ser mais... mais não, né? Menos. Aqui eu estou derivando a elevado a t, então vai ficar a vezes e elevado a menos t. Mais menos. A derivada desse aqui vai ser menos at elevado a menos t. Isso. Então, derivada desse daqui vai ser, então, mais, que eu estou com menos daqui, e aí a derivada do outro vai ser mais não, menos. Então, aqui vai ser menos at, t não. Então, se eu estou derivando isso aqui, esse aqui também vai trocar o sinal para menos. Bom, se eu não me confundir em nada, que eu devo ter me confundido, certeza, então vai ficar a t elevado a menos t, menos 2a elevado a menos t. Tranquilo? Bom, botando tudo isso na equação diferencial,
a gente vai ter AT e elevado a menos T menos 2A e elevado a menos T. Esse aqui é o termo de y em duas linhas, menos 3, que multiplica y', menos AT e elevado a menos T, mais A e elevado a menos T. Ok? Menos 4, que multiplica a t elevado a menos t. Que vai ser igual a 2 elevado a menos t mais 0 t elevado a menos t. Ok? Então, vou juntar aqui todo mundo que tem t vezes a exponencial, t vezes a exponencial, t vezes a exponencial. Esse aqui não tem o t vezes a exponencial, é só eles dois mesmo. Então, vou somar todo mundo aqui junto. Aqui vai ficar A mais 4A, 5A, menos 4A. Então, aqui é só A mesmo. A que multiplica. Não, tá. Vamos lá. Determinando aqui, então, a gente vai conseguir obter o quê? Vai obter uma expressão para o A, que a gente vai ter como simplificar para poder achar quem é esse valor de A. Então, dos dois termos, a gente vai ter que chegar à igualdade de quem tem o A e quem não tem, e aí nisso aí a gente vai obter duas relações, menos 2A, menos 3A, que vai ter que ser igual a 2, e a expressão de A mais 3A menos 4A, que vai ter que ser igual a 0. Então, isso aqui vai te implicar que A vai ter que ser igual a menos 2 sobre 5. Com esse A, então, você tem então uma solução particular. Você mostrou que é possível que uma solução do tipo menos 2 quintos de t elevado a menos t seja a sua solução particular. Então, a solução geral agora ela vai ser do tipo C1 elevado a 4t mais C2 elevado a menos t menos 2 quintos de t elevado a menos t. Tudo bem? Então, o método é sempre esse. É você, então, considerar que você tem a solução homogênea, supor a solução particular, e aí essa solução de particular vai ser descrita de acordo com o quê? Tem uma tabela que resume isso. Pegando essa tabela do livro de vocês para poder a gente conseguir manter a proximidade com o que vocês têm de material. Explicando um pouquinho melhor também, né? Esse aqui é o tipo de solução, aquela solução do polinômio. Então, você vai supor que ele é um polinômio. Só que se o polinômio já estiver dentro da solução particular, você vai multiplicar pelo t que a gente está supondo. A primeira recomendação é com t igual a zero, com s igual a zero. Ou seja, você não tem o t aqui multiplicando. A segunda recomendação é você utilizar s igual a 1, ou seja, multiplicando por t. Se ainda assim tiver termos que estão dentro ali, que eles são só combinação linear, você vai utilizar s igual a 2. Isso serve para qualquer uma das três soluções. Então, esse termozinho ts aqui, esse termo ts,
é para remover dependência linear. A dependência linear vai ser mais comum em equações desse tipo aqui e desse tipo, porque dependendo do alfa e beta que você tiver no seu componente lá, ela vai ser, então, uma equação que pode cair igual à equação da homogênea. Como você não tem um polinômio na equação da homogênea, esse tipo aqui é um pouco mais difícil de você obter. Mas ainda assim, nada é impossível, tá? Esse termo é para remover a dependência linear. Você tem aqui, então, a similaridade disso e da sugestão de solução. Essa tabela aqui está num modo mais geral. Então, você está considerando que você tem um polinômio vezes a exponencial vezes ou seno ou cosseno. Então, se você tem um polinômio vezes a exponencial vezes seno e cosseno, você coloca também um polinômio. Você também tem uma exponencial e aí você tem o seno mais o cosseno. Tranquilo? Tranquilo? Não tá não, mas quando vocês fizerem os exercícios, vocês vão ver que não é tão diferente uma da outra, tá? Juntando isso com o princípio da superposição, vocês vão conseguir ir desenrolando aí, tá? Então agora eu vou tentar mandar esses prints para vocês. Além dos prints, eu vou mandar também algumas questões para vocês irem resolvendo como sendo lista, tá? Vocês têm alguma dúvida?